E o negócio foi fechado, o futuro está definido e o contrato terá duração de 4 anos. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Danilo do Botafogo. Isso porque após o Brasil ter sido eliminado da Copa do Mundo, o jogador pediu um tempo para responder sobre as negociações. O interesse do Flamengo e do Palmeiras estão na mesa do jogador. Vou falar também sobre a situação de Emerson Royal, que abriu o jogo sobre a saída do Mengão. E aí, torcedor, tô trazendo mais um corte aqui atualizado, cheio de notícias. Um cortezinho rápido. Só que antes, se inscreve aí no canal, pô. Trago cortes todo dia com várias notícias. Amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Por isso eu peço, se você não é inscrito, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. E vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu vou começar o vídeo já falando sobre Gonzalo Plata, o jogador que se reapresenta amanhã no Ninho do Urubu para começar o treinamento já avisando a segunda parte da temporada. E ontem uma pessoa perguntou nos comentários e eu vi que a pessoa falou assim: ô Flazoeiro, por que os uruguaios se apresentaram na quarta-feira e os jogadores da seleção brasileira, por exemplo, só se apresentam na semana que vem? O que acontece é o seguinte, gente, o Flamengo deu 10 dias de férias para os jogadores que disputaram a Copa do Mundo a partir do momento que as seleções fossem eliminadas. Então o Uruguai foi o primeiro a ser eliminado, os jogadores voltaram na segunda-feira retrasada lá do Uruguai, e aí o que acontece? Tiveram 10 dias, se apresentaram na quarta. O Arrasca, inclusive, antecipou a volta e se apresentou na segunda. O Equador foi a segunda seleção a ser eliminada, por isso que o Gonzalo Plata vai se apresentar amanhã. E na semana que vem vão se apresentar os jogadores da seleção brasileira e também o Jorge Carrascal, que foi eliminado ontem, antes de ontem, na verdade, com a seleção colombiana. Então, são 10 dias depois da eliminação da seleção. Então, a seleção uruguaia foi a primeira, os jogadores voltaram primeiro. O Equador foi o segundo, o Gonzalo Plata já volta amanhã, semana que vem a seleção brasileira, e depois o Jorge Carrascal da seleção colombiana. Lembrando que o Jorge Carrascal, antes da Copa, falou, expressou para o Flamengo o desejo de ir embora. Porém, ainda o Flamengo não tem uma proposta concreta na mesa para poder vender o jogador. Acredito que se chegar essa proposta, o Flamengo vai avaliar a possibilidade de vender o atleta. Por falar em venda de jogador, deixa eu falar sobre Emerson Royal. Por quê, gente? A situação do Royal é a seguinte: o jogador esteve muito perto de sair agora por 10 milhões, entre 9 e 10 milhões de euros para o Aston Villa. O que acontece é que o departamento de futebol até queria a venda do Emerson Royal. O presidente Bap, o Boto, o pessoal queria a venda do Royal. Mas a comissão técnica foi contra, porque não tinha ali um jogador do tamanho do Royal à disposição para colocar no lugar do Emerson Royal. E isso acabou vetando a saída do Royal. Isso acabou atrapalhando a saída do Emerson Royal. Agora de manhã, o Emerson Royal falou assim, ó: até que nada seja decidido, eu sempre estou com a cabeça no Flamengo. Eu fico muito feliz em receber uma proposta do Aston Villa, pois mostra que o meu trabalho está sendo bem feito. Ou seja, o Aston Villa, que disputa lá o campeonato inglês, fez uma sondagem, só que a informação que eu tenho é que, além do Aston Villa, existem outros clubes que estão interessados no Emerson Royal e o jogador pode sair, quem sabe, até por um valor maior. Algo ali na casa entre 15 e 20 milhões de euros. Não acredito que chegue a 20, mas talvez entre 10 e 15 possa chegar uma proposta melhor pelo Emerson Royal.
O Flamengo, antes da paralisação para a Copa do Mundo, já prevendo a possibilidade de chegar propostas pelo Royal, fez até uma sondagem em Vitinho, né, jogador do Botafogo, lateral direito do Botafogo. Mas acabou que a negociação não avançou. Ele já completou, se eu não me engano, os 13 jogos pelo Campeonato Brasileiro, então não poderia jogar o Brasileirão pelo Flamengo. Mas o Flamengo está atento ao mercado e principalmente nessa situação envolvendo o Emerson Royal. Antes de eu falar sobre o negócio fechado e a resposta do Danilo do Botafogo às negociações, deixa eu falar rapidinho com você sobre negócio fechado, porque o técnico Jorge Jesus finalmente definiu o futuro. Ele que estava no mercado aí desde antes da parada para a Copa do Mundo, está de futuro definido e vai ser o técnico da seleção portuguesa. Portugal, que foi eliminado na última segunda-feira, né, para a Espanha, acabou perdendo o jogo ali no finalzinho, tomando um gol de bobeira e sendo ali eliminado. Demitiu o técnico, que já estava há bastante tempo. E o novo técnico da seleção portuguesa passa a ser Jorge Jesus, ele que assume aí pelo menos para o próximo ciclo de Copa, então os próximos 4 anos aí, Jorge Jesus será o treinador da seleção portuguesa. Mudando de assunto, saindo de Jorge Jesus e indo para Danilo do Botafogo. Por quê? Logo depois da Copa, começou a se falar uma série de coisas, uma série de especulações envolvendo a saída de Danilo do Botafogo. Já falei aqui no canal e volto a repetir. O Botafogo esperava que o Danilo se valorizasse durante a Copa, o que não aconteceu. O Danilo jogou muito pouco sob o comando do técnico Carlo Ancelotti e por ter jogado pouco, acaba que ele não se valorizou. Questões de valores não vai mudar muita coisa e o Botafogo admite, inclusive, a possibilidade de negociar Danilo por menos de 20 milhões de euros. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.